Glória a Deus. Bom estarmos aqui na casa do Senhor, nessa semana onde nós encerramos uma campanha de oração de 7 dias. Louvado seja Deus por tudo que Ele fez, por tudo que Ele está fazendo e por tudo que Ele vai fazer ainda, amém? Quem acredita que Deus está fazendo e que Deus vai fazer? Aleluia, eu também acredito, porque Deus não para de trabalhar, né? Deus não para de agir em favor dos seus servos. Nós vamos estar lendo alguns textos aqui no livro de Atos. O primeiro deles está lá em Atos 23, 11. Atos 23, 11. Diz assim a palavra de Deus. Eu vou estar lendo 23, 11, depois vou lá para o 27, capítulo 27, e a gente vai continuar a leitura, para os irmãos entenderem aqui todo o contexto da mensagem. Então vamos começar por esse texto aqui de Atos 23, 11, onde está uma promessa de Deus a Paulo. E diz assim: na noite seguinte, apresentando-se-lhe o Senhor, disse: Paulo, tem ânimo, porque como de mim testificaste em Jerusalém, assim importa que testifiques também em Roma. Assim importas que testifique também em Roma. Agora você vai lá para o capítulo 27. Atos 27, 20. Atos capítulo 27, versículo 20. Diz assim: e não aparecendo havia já muitos dias nem sol, nem estrelas, e caindo sobre nós uma não pequena tempestade, fugiu-nos toda a esperança de nos salvarmos. Olha só, fugiu-nos toda a esperança de nos salvarmos. E havendo já muito que não se comia, então Paulo, pondo-se em pé no meio deles, disse: fora na verdade razoável aos senhores ter-me ouvido a mim, e não partir de Creta, e assim evitariam este incômodo e esta perda. Mas agora vos admoesto a que tenhais bom ânimo, porque não se perderá a vida de nenhum de vós, mas somente o navio. Porque esta mesma noite o anjo de Deus, de quem eu sou e a quem eu sirvo, esteve comigo, dizendo: Paulo, não temas, importa que sejas apresentado a César, e eis que Deus te deu todos quantos navegam contigo. Portanto, ó senhores, tende bom ânimo, porque creio em Deus que há de acontecer como a mim me foi dito. É contudo necessário irmos dar numa ilha. Agora abra aí 28, capítulo 28. Só virar a página aí, né? Não sei. E havendo escapado, então souberam que a ilha se chamava Malta, e os bárbaros usaram conosco de não pouca humanidade, porque acendendo uma grande fogueira, nos recolheram a todos por causa da chuva que caía e por causa do frio. E havendo Paulo ajuntado uma quantidade de vides e pondo-as no fogo, uma víbora, fugindo do calor, lhe acometeu a mão, e os bárbaros, vendo-lhe a víbora pendurada na mão, diziam uns aos outros: certamente este homem é homicida, visto como, escapando do mar, a justiça não deixa viver. Mas sacudindo ele a víbora no fogo, não sofreu nenhum mal, e eles esperavam que viesse a inchar ou a cair morto de repente. Mas tendo esperado já muito, e vendo que nenhum incômodo lhe sobrevinha, mudando de parecer, diziam que era um Deus. E ali próximo daquele lugar havia umas herdades que pertenciam ao principal da ilha, por nome Públio, o qual nos recebeu e hospedou benignamente por 3 dias. E aconteceu estar de cama enfermo, de febre e disenteria, o pai de Públio, que Paulo foi ver, e havendo orado, pôs as mãos sobre ele e o curou. Amém? Queridos, tudo começa
no capítulo 23, no versículo 11. A palavra de Deus diz que Deus se apresenta a Paulo. Diz: o Senhor se apresenta a Paulo e diz para Paulo o seguinte: tudo que você tem feito em Jerusalém, o testemunho que você tem dado de mim em Jerusalém, é necessário que você também faça isso em Roma. Então havia uma promessa de Deus para Paulo, que ele chegaria aonde, irmãos? Aonde? Em Roma. Deus disse para ele: você vai chegar em Roma. Você vai chegar até lá, porque eu quero que você chegue lá, porque lá você vai testemunhar de mim, e eu farei grandes coisas através do seu testemunho naquele lugar. Em outras palavras, Deus queria que Paulo testemunhasse para o próprio César, para os nobres ali de Roma, para todos quantos ele tivesse contato e estivessem com ele ali em Roma. Deus queria se revelar àquelas pessoas através ali do apóstolo Paulo. Então nasceu aqui uma promessa. Amém, irmãos? Diga: promessa. Promessa. Nasceu aqui uma promessa. A promessa de que ele seria levado por Deus a Roma. O destino era Roma. A promessa era que ele seria levado para lá. Só que entre a promessa e o cumprimento da promessa tinha um trajeto, sim ou não? E muitas vezes Deus, ele revela a promessa, ele revela o destino, mas ele não mostra as dificuldades do caminho. E muitas vezes é aí que mora o perigo, porque entre a promessa e o cumprimento da promessa tem um trajeto cheio de dificuldades. A partir do momento que Paulo recebe essa palavra, ele é julgado em vários locais diferentes. Ele é colocado e exposto diante de várias autoridades que o julgam, até o momento em que a última autoridade que o julga diz: você será levado para Roma. E então ele é colocado num navio. Aparentemente a viagem desse navio começa bem. Ele chega a Sidom tranquilo, sem problemas. Mas depois de Sidom eles chegam em Creta, em um lugar chamado Bons Portos. E de lá eles então navegam para Roma. E dali em diante as coisas começam a ficar complicadas. E eu fico pensando assim, irmãos: Deus revela a promessa, Deus revela o destino da promessa, mas Deus não revela o trajeto de dificuldades que muitas vezes aquele que recebeu a promessa vai passar. E aí vem a pergunta: mas por que Deus não revela? Por que Deus não revelou para Paulo esse trajeto de dificuldades que ele teria que passar? E a resposta que eu encontro é que Deus já sabia que Paulo teria estrutura para passar por todas aquelas circunstâncias. Em outras palavras, quando Deus te dá uma promessa, Ele trabalha na sua vida para que você possa suportar as dificuldades que se colocarão no teu caminho para tentar impedir você de chegar ao cumprimento da promessa. Ou seja, o mesmo Deus que te dá uma promessa, Ele trabalha em você para que você possa viver o cumprimento dela. Ele trabalha nos seus sentimentos, Ele trabalha nas suas emoções, Ele trabalha na sua estrutura espiritual, no seu espírito, na sua alma. Ele vai te dando condições para que quando os problemas chegarem, você esteja preparado para enfrentar esses problemas, mediante a sua fé, mediante o seu relacionamento de confiança e de intimidade com Ele. Paulo tinha muita intimidade com Deus. Então nós vemos aqui, irmãos, em Atos, vários momentos em que Deus se apresenta para Paulo. Lá adiante, no capítulo 27, ele diz: o anjo do Senhor, a quem eu sirvo, apareceu para mim essa noite. Ou seja, para Paulo, falar com o Senhor, falar com os anjos de Deus, ser visitado pelo Senhor ou ser visitado por um anjo, era algo muito comum. Imagina você nessa situação. Eu falei com um anjo hoje, ele falou que vai ser tudo tranquilo na minha vida. Imagina você receber uma visita dessa, né? Como que você ficaria diante das lutas, das dificuldades, né? Qual seria o nível de segurança que haveria no seu coração? Mas enfim, Paulo, ele entra naquele navio, e aí chegam lá em Creta, ele recebe uma revelação de Deus, que aquele navio sofreria um naufrágio, que a viagem seria difícil, que viria um vento forte, um vento chamado Euroaquilão. Esse Euroaquilão era o vento mais forte que havia naquela época sobre os mares ali da região. E aquele vento veio com ímpeto sobre aquele navio, de modo que aquele navio ficou à deriva em alto mar durante muitos dias, ao ponto de que a comida acabou, não havia mais comida,
não havia mais, vamos dizer assim, as situações básicas que eles precisavam ter para proverem a manutenção da sua saúde. Mas eu acredito que ainda tinha água, né? Mas a comida já tinha acabado. E aí ele diz, lá no capítulo 27, que depois de verem muitos dias se passarem, muitas noites se passarem, a esperança de salvação havia de certa forma fugido já de seus corações, esvaído de seus corações. E muitos ali estavam completamente desanimados, completamente entregues ao sofrimento e à dor promovida pela circunstância que eles estavam vivendo. Porém, Paulo estava firme. Amém? Fala para o seu irmão aí, Paulo estava firme. Ele ainda estava firme. E o que eu quero nessa noite transmitir ao teu coração da parte de Deus é que quando nós caminhamos em direção a uma promessa, a exemplo do que aconteceu com Paulo, muitas vezes nós aprendemos situações importantes no trajeto que nós temos que passar. Paulo, ele aprendeu que caminhando em direção ao cumprimento de uma promessa, ele teria que passar por tempestades, e dentro dessas tempestades, ele teria que aprender coisas que seriam importantes para a sua vida e para a vida de todos que caminhavam com ele. E eu vejo assim, que existe uma pedagogia nas tempestades, irmãos, que é uma situação, que é a ação de Deus em usar problemas, a ação de Deus em usar dificuldades para nos ensinar coisas importantes, ou para desenvolver ensinamentos importantes que no seu coração precisam ser compartilhados conosco. E eu vejo que a primeira lição que Paulo aprendeu é que muitas vezes Deus permite tempestades, Deus permite problemas, para que através dessas situações ele possa exaltar o valor da fé, o poder da fé diante da ciência e da sabedoria humana. Porque muitas vezes o que leva o homem a se afastar de Deus? Uma confiança exagerada na ciência, uma confiança exagerada na sabedoria humana. E o que levou aquele navio àquela situação de destruição? Porque o navio foi totalmente destruído. Foi exatamente essa postura do capitão do navio. Houve um momento em que Paulo disse para ele, isso está registrado aqui, Atos 27, versículo 9. E passado muito tempo, e sendo já perigosa a navegação, pois também o jejum já tinha passado, Paulo os admoestava, dizendo-lhes: Senhores, vejo que a navegação há de ser incômoda e com muito dano, não só para o navio, a carga, mas também para as nossas vidas. Mas o centurião cria mais no piloto e no mestre do que no que Paulo dizia. O centurião, ele cria mais na visão, no posicionamento, na percepção que o piloto tinha, aquele que pilotava o navio tinha, o navegador tinha, do que naquilo que Paulo dizia. Porque o que Paulo dizia era fruto da sua fé, e aquilo que o navegador dizia era fruto do seu conhecimento científico e da sua sabedoria humana sobre mares. Então naquele momento o comandante falou: eu vou me apoiar em você, deixa esse negócio da fé de lado. E o que aconteceu? Aconteceu tudo aquilo que Paulo disse que aconteceria. Vieram os problemas, vieram as perdas, vieram as dificuldades, veio a tribulação, veio a tempestade, e muitos quase morreram. Por quê? Porque a fé foi deixada de lado. Porque a fé foi deixada de lado. Irmãos, confiar na sabedoria humana e na ciência é permitido? Claro que é. Irmãos, a ciência e a sabedoria humana têm acrescentado muitas coisas importantes na nossa vida nos dias de hoje. Se você pensar hoje na ciência e na sabedoria humana dentro da medicina, quantas coisas boas foram criadas para facilitar, para melhorar, vamos dizer assim, a nossa condição de vida, né? Quantas coisas hoje a medicina consegue fazer através da ciência que ela possui, tanto na fabricação de medicamentos, como também nos equipamentos que hoje conseguem fazer coisas que no passado não se conseguia fazer. Então nós não podemos desperdiçar, vamos dizer assim, desprezar o valor da ciência humana,
né? Seja no campo da medicina, no campo da meteorologia. Hoje você consegue prever onde vai chover, quando vai chover, e se preparar para isso. Os campos, as lavouras, né? Quem planta é muito beneficiado com essas questões. Imagina você plantar todo um campo e você não saber quando é que vai chover ou quando o clima vai mudar e você perder toda a sua plantação. Então hoje a ciência te dá a condição de ter uma visão prévia de muitas coisas que vão acontecer, para que você se precavenha, para que você possa se precaver em relação a essas questões. E no âmbito da tecnologia, da informática, da comunicação, das redes sociais, como que a ciência hoje não aproximou muito mais as pessoas, né, através das comunicações, das mídias, enfim. Então não é errado usarmos a ciência, não é errado dependermos da ciência. O problema é quando nós nos apoiamos somente na ciência, somente na sabedoria humana e desprezamos a fé. E hoje nós vivemos num mundo onde o burburinho ele está todo em torno da ciência, ele está todo em torno, irmãos, da sabedoria humana. E a fé, ela está sendo desprezada, ela está sendo diminuída, ela está sendo considerada coisas de pessoas que não têm inteligência, que não têm sabedoria, de pessoas que, enfim, não têm muita cultura. Até o fato de você ser uma pessoa considerada bem culturalmente hoje, informada no mundo de hoje, está relacionada à maneira como você se relaciona com relação à sua fé. Então, naquele tempo e naquele momento, de forma específica, a fé foi desprezada, o valor da fé foi desprezado. Aí Deus falou: então nós vamos fazer o seguinte, deixa vir o problema, deixa vir a circunstância, deixa vir a dificuldade com as perdas, com as situações difíceis, e aí nós vamos ver o que vai prevalecer. E quando veio o problema, quando o problema chegou o naufrágio, chegou a destruição, vamos dizer assim, o vento contrário, chegou aquela situação do navio ficar à deriva, chegou aquela situação do alimento acabar. E aí o que aconteceu? Todos que estavam apoiados na sabedoria humana não sabiam o que fazer, não sabiam que decisão tomar, não sabiam que eles iriam desenvolver no meio daquela situação para resolver aquela situação. E aí o que aconteceu? A única pessoa que tinha direcionamentos para dar ali, que tinha orientações para serem compartilhadas naquele momento, foi exatamente aquele que foi desprezado, aquele que tinha fé, aquele que ninguém queria ouvir, aquele que ninguém queria dar atenção, aquele que foi deixado de lado. Somente aquele que tinha fé tinha visão do que estaria acontecendo e de como eles sairiam daquela situação. Eu quero dizer para você nessa noite, querido, use a ciência, use a sabedoria humana, mas se apoie na sua fé. Faça da sua fé o pilar que sustenta a sua vida, porque quando os momentos de dificuldade chegarem, e Deus vai permitir que eles cheguem, a solução vai estar nas mãos daquele que tem fé. A chave da vitória vai ser entregue nas mãos daquele que tem fé. A sabedoria para lidar com as circunstâncias vai vir sobre aquele que tem fé. E aquele que tem fé vai continuar firme no momento em que todo mundo já vai estar desanimado e entregue completamente às circunstâncias. Por isso que eu disse, Paulo estava firme, porque ele tinha fé. Quando você tem fé, e através da sua fé você constrói uma relação de intimidade com Deus, você passa pelas piores circunstâncias da vida, mas você passa de cabeça erguida, crendo que existe uma saída, recebendo a visitação de Deus e recebendo também da parte de Deus estratégias para entender como você vai sair daquela situação. Paulo, ele não estava perdido porque ele tinha Deus. Paulo não estava sem direção porque ele tinha Deus. Paulo não estava sem entendimento de como ele deveria agir porque ele tinha Deus presente com ele naquela luta. A minha pergunta para você nessa noite: você tem Deus presente na sua vida hoje? Em meio às lutas que você está passando, Deus se faz presente na sua vida hoje?
Deus tem trazido sobre você sabedoria e entendimento para você enfrentar os seus problemas de hoje, os problemas que você está enfrentando hoje. Então muitas vezes Deus permite que circunstâncias venham, que problemas venham, para exaltar o valor da fé sobre o valor da sabedoria humana. Porque a sabedoria humana, vamos dizer assim, por mais eficaz que ela possa ser, ela é limitada. Ela chega a um ponto em que dali ela não consegue passar, ela não consegue ir adiante, porque ela está apoiada nos recursos do homem. Amém, irmãos? Ela está apoiada no saber humano, ela está apoiada nos recursos humanos, e dali em diante ela não consegue ir, porque nós somos seres humanos limitados. Mas a fé não. A fé, ela vai adiante, porque ela, diferente da sabedoria humana, ela está apoiada nos recursos divinos. Ela está apoiada na sabedoria divina. E para Deus, tudo que é impossível para nós, para Ele é perfeitamente possível. Aquilo que você não pode, Deus pode. Aquilo que você não consegue, Deus consegue. Mas Ele começa a agir à medida que Ele vê o que em você? Ele vê fé. Ele vê fé no seu coração. Irmãos, quem tem fé, irmãos, consegue vivenciar as situações de dificuldade e passar por elas com mais facilidade, porque tem o entendimento de que existe um decreto do céu, que as dificuldades, as lutas, os problemas que nós enfrentamos nesse mundo não têm autorização ou permissão de Deus para nos destruir, mas para nos promover. Amém? Eu quero declarar para você nessa noite, toma isso no teu coração. As dificuldades que você enfrenta como serva de Deus, como servo de Deus, permitidos por Deus, não tem autorização para te destruir, mas para te promover. Quando a dificuldade chegou, Paulo foi promovido como conselheiro, como aquele que tinha o direcionamento, como aquele que agora tinha toda a liberdade para falar e para ser ouvido. Antes ele era alguém que ninguém dava atenção, antes ele era alguém desprezado, antes ele era alguém que ninguém levava a sério o que ele falava. Agora não. Agora todo mundo estava parando para ouvir o que ele tinha para dizer. Ele foi elevado. A dificuldade o levou a uma posição aonde ele conquistou respeito, aonde ele conquistou honra diante dos olhos das pessoas. Mas muitas vezes, para que Deus possa colocar sobre a sua vida o respeito que você tem que receber, a honra que você tem que receber, Ele tem que permitir que você entre numa situação de dificuldade, que você passe por uma situação de dificuldade. Paulo foi exaltado no momento da bonança ou da dificuldade? Da dificuldade. Então não reclame quando a dificuldade chegar, não reclame quando os problemas chegarem de repente na sua vida, em meio a um grupo de pessoas do qual você faz parte, porque muitas vezes é ali que Deus está trabalhando, para que através da sua vida Ele possa trabalhar na vida de outras pessoas, e com isso Ele possa trazer respeito e honra sobre a sua vida. Dificuldades na vida do crente, muitas vezes é a estratégia que Deus usa para promover o crente. Foi assim com Davi no campo de batalha, sim ou não, irmãos? Estava todo mundo lá com medo do Golias, todo mundo lá, irmãos, com seu coração cheio de incredulidade, cheio de medo. Aí chega lá o Davi, cheio de coragem, cheio de fé. Ninguém dava nada por ele. Quando ele chegou lá, ele virou motivo de chacota, quando ele disse que enfrentaria o gigante, porque acharam que ele ia morrer, com certeza acharam que ele ia morrer. Por quê? Porque todos estavam olhando a situação com base na sabedoria humana, com base no entendimento humano da situação. Mas Davi estava enfrentando aquela situação com fé. Tanto é que ele disse: eu não vou contra ti com espada, com lança. Tanto é que ele não colocou armadura, ele não levou espada, ele não levou escudo, ele só levou a sua funda e 5 pedrinhas. Ele falou: você vem contra mim com espada, com lança, com escudo, eu vou contra ti em nome do Senhor dos Exércitos. Ele foi na fé, e na fé, e através da fé ele saiu vitorioso.
mas ele teve que passar pelo desafio de enfrentar, irmãos, uma circunstância muito difícil. Se coloca no lugar de Davi. Você enfrentaria um homem com 3 metros de altura? Você teria coragem de enfrentar um homem que tinha todo aquele tamanho, todo aquele preparo para vencer lutas em campo de batalha? Então não foi simples. A vitória veio, mas não veio fácil. Ele teve que enfrentar, ele teve que entrar no campo de batalha, ele teve que encarar o problema, ele teve que encarar o desafio, ele teve que encarar as circunstâncias. Da mesma forma como aconteceu com José. José, ele foi elevado ao governador do Egito, mas ele teve que ser preso, ele teve que ser traído pelos seus irmãos, ele teve que ser vendido, ele teve que passar por várias situações de dificuldade, várias situações difíceis, mas Deus estava preparando ele para cumprir o que? A promessa. Não tinha uma promessa? Tinha promessa, mas entre a promessa e o cumprimento da promessa tinham as dificuldades. Como é que você vence as dificuldades que estão entre você e o cumprimento da promessa? Com fé. Quem tem fé recebe de Deus a resposta das suas orações. Quantos aqui vieram na semana de oração aí? Paulo, com certeza, irmãos, ele foi visitado ali naquele barco, naquele navio, porque ele orou, porque ele buscou a Deus, porque ele clamou ao Senhor, porque ele colocou a sua vida e a vida de todos que estavam ali diante de Deus. E aí o Senhor visitou, o Senhor mandou a resposta do céu, o Senhor mandou um anjo dizer para ele: olha, só vai destruir o navio, mas as 276 almas que estão com você, nenhuma delas vai se perder. O navio vai se perder, mas as vidas serão salvas. Irmãos, Deus permitiu que o navio fosse destruído, mas que as vidas fossem preservadas. Por quê, irmãos? Porque Deus nos ensina que vidas são mais importantes que coisas. As coisas, elas podem se perder, mas as vidas, elas precisam ser preservadas. E tem muita gente que vive preservando coisas, lutando para guardar coisas, e às vezes estão perdendo vidas. Quantos pais estão preocupados com coisas materiais, com bens materiais, e muitas vezes estão perdendo a vida dos seus filhos dentro de casa? Estão perdendo o relacionamento com os filhos, estão perdendo sintonia com os filhos, estão perdendo amor aos filhos, porque estão mais preocupados com coisas. Deus falou: não, perca-se o navio, mas que as vidas sejam preservadas. As vidas foram preservadas. E a oração de Paulo, ela foi atendida. Ele orou, Deus mandou a resposta. Eu quero dizer para você, querido, você que anda pela fé, você que vive pela fé, você que tem um relacionamento de fé com Deus, Deus, Ele ouve as suas orações. Eu compartilhei aqui, acho que na quarta-feira, um testemunho que me chamou muito a atenção. E esse testemunho foi contado por uma jovem pregadora, acho que numa Assembleia de Deus, acredito que tenha sido numa Assembleia de Deus. E ela contando esse testemunho, ela disse que a mãe dela, muito humilde, muito simples, ela tinha um desejo de ter uma casa. E aí o Espírito Santo colocou no coração dela, para ela escrever numa carta, como ela queria essa casa, quantos cômodos, como deveria ser essa casa por dentro, por fora, descrever essa casa numa carta, colocar no envelope, lacrar no envelope e levar no monte, onde eles estavam orando, acho que por 21 dias. E foi isso que ela fez. Ela pegou, escreveu na cartinha dela o jeito que ela queria a casa, por dentro, por fora e tal, e levou, chamou as filhas, a filha e o filho, e foram para o monte durante 21 dias. E aí num desses dias, não sei se no final da campanha, Deus tomou um jovem lá que não sabia nada, que não sabia o que estava na carta, e aquele jovem, tomado pelo Espírito Santo, disse para ela: eu te digo, minha serva, toma posse da chave desta casa que você pediu dentro desse envelope, porque eu te entrego a chave dessa casa hoje. E ela saiu de lá assim,
dando pulos de alegria. O que ela fez? Primeiro culto na igreja dela, ela foi lá na frente, pediu a autorização para dar um testemunho, e ela deu o testemunho que ela havia ganhado a casa, que ela havia recebido a casa, e ela contou como foi que isso aconteceu no monte e tal, e muitas pessoas riram dela. Mas como que ela chega e dá um testemunho de uma casa que ela não tem ainda, né? Ela recebeu uma palavra, mas ela não tem essa casa ainda. Enfim, mas ela chegou e deu o testemunho. No final do culto, uma irmã que estava no culto chamou ela no particular e falou: no momento que você estava dando o testemunho, meu coração ardeu e me fez lembrar de um casal de pastores. O marido é pastor, a esposa é pastora. Eles têm uma casa que eles estão vendendo já faz tempo, e eles não conseguem vender essa casa. Você não gostaria de ver essa casa? Aí disse que ela falou, claro. E aí foi ligado para a pastora, para que ela pudesse ir lá na igreja dessa pastora para poder ver a casa. Chegou o dia, eles foram lá na igreja falar com a pastora. Era aniversário da pastora, tinha um culto especial voltado para o aniversário da pastora. Terminou o culto, aí a pastora foi atender a irmã. E a irmã chegou lá e ela falou: você veio falar comigo sobre a casa? Você veio comprar minha casa? Aí ela falou: não tenho dinheiro para comprar tua casa. Falou: então você veio alugar minha casa? Não, também não tenho dinheiro para alugar a sua casa. Ela falou: então, mas ela contou para a pastora tudo que aconteceu na vida dela. Ela começou a contar como foi a questão da carta, dela escrever a carta, dela ir no monte, de como veio a revelação, de como veio a palavra dada por alguém que estava lá no monte sobre a casa. Quando ela estava no finalzinho do testemunho, a pastora falou: para. Aí ela chamou toda a família dela, os filhos, o marido. Falou assim: gente, vocês lembram que alguns dias atrás eu sonhei que viria alguém aqui na nossa casa para falar sobre esta casa que nós estamos vendendo, e que seria uma pessoa de cor negra, com um filho e uma filha, e essas pessoas viriam falar conosco sobre essa casa. Aí todo mundo falou sim. Ela falou: então eu quero dizer para você, irmã, se Deus te revelou, e se Deus mostrou para você que esta casa, que é a minha hoje, é a casa que Ele te deu, em obediência a Deus, eu entrego nas suas mãos a chave, receba a casa de presente. Irmãos, ela recebeu a sua casa. E o que Deus fez? Deus trabalhou no coração de uma, dando um sonho. Deus trabalhou no coração da outra, fazendo ela ir orar e buscar, né, a concretização desse sonho. Ou seja, irmãos, a gente pensa assim que é um negócio absurdo, mas é uma coisa que aconteceu, foi testemunhado, aconteceu. Por quê? Porque Deus, Ele atende a oração daqueles que têm intimidade com Ele. O que você tem pedido a Deus? O que você tem buscado de Deus, que você acha que é impossível? Irmãos, Deus é o Deus que faz coisas que aparentemente são impossíveis se tornarem possíveis na nossa vida. Mas para isso nós temos que ter fé. Quem tem fé que Deus pode fazer impossíveis acontecer? Então, no meio da dificuldade, muitas vezes Deus permite dificuldades para que Ele possa mostrar que há poder na fé de um crente para trazer sobre ele bênção e vitória dos céus sobre a sua vida aqui na terra. Então, se nós estivermos orando essa semana, eu creio num Deus que faz milagres, eu creio num Deus que responde orações, eu creio num Deus que tem soluções para as situações mais complicadas, mais complexas da nossa vida, porque Ele é Deus. Porque Ele é Deus. Ele faz do jeito que Ele quiser fazer. Amém? Segundo ponto, irmãos, Paulo aprendeu que caminhando em direção ao cumprimento da promessa, ele aprendeu que Deus, em meio às lutas, vai nos dar força e poder para passarmos por situações de esgotamento e de cansaço e não desistir. Amém? Fala para o seu irmão aí: Deus vai te dar força para você não desistir. Irmãos, muitas vezes a tentação do crente é a desistência, é aquela situação de você jogar o pano,
é de você jogar a toalha, é de você desistir, porque está difícil demais, porque está demorando demais, porque a luta é grande demais. E aqui nesse texto nós vemos que todos estavam cansados. O apóstolo Paulo chega a dizer assim: fugiu do nosso coração a esperança de salvação, porque são muitos dias e a comida acabou. Ou seja, acabou a comida, e com a comida também acabou o ânimo, a disposição em muitos corações. Ou seja, todos estavam cansados. O apóstolo Paulo também estava cansado, porém Deus lhe deu força para ele não desistir. Eu quero dizer para você, querido, mesmo que você esteja cansado pelas lutas que você tem passado, mesmo que você esteja vivendo um momento de cansaço, talvez um momento de esgotamento que chegou na sua vida por causa de circunstâncias difíceis que você tem enfrentado, eu quero dizer para você, com cansaço, com esgotamento, ainda vai ter brilho nos teus olhos. Com cansaço, com esgotamento, ainda vai ter disposição no seu coração para ajudar outras pessoas. Com cansaço, com esgotamento, ainda vai ter disposição no seu coração para buscar a Deus, para estar na presença de Deus, para entrar diante de Deus e clamar ao Senhor pela ajuda dEle. Por quê? Porque Deus vai te colocar força em você, porque Deus vai te fortalecer. Por que o apóstolo Paulo estava firme? Porque Deus estava fortalecendo. Ele mesmo disse isso lá aos Filipenses: eu aprendi a estar contente em toda e qualquer situação. Sei o que é ter abundância, mas também sei o que é padecer necessidade. Sei o que é ter fartura, como também é padecer fome. Mas em todas essas coisas eu aprendi que eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Eu posso todas as coisas em Cristo que me fortalece. Sabe por que muitos de vocês aqui, e até eu, todos nós estamos aqui, sabe por que nós muitas vezes não desistimos? Porque existe um Cristo nos fortalecendo, porque existe um Cristo colocando força em nós todos os dias. Ele está nos fortalecendo, Ele está trazendo daquilo que é dele e está colocando em nós. Por isso Ele diz: eu sou a videira, vós sois os ramos, sem mim nada podeis fazer. Por quê? Porque o ramo, ele só pode produzir frutos se ele estiver fixado na videira. Em outras palavras, a relação que nós temos com Jesus é uma relação de dependência, aonde Ele nos supre, aonde Ele coloca em nós a força, a capacidade de permanecermos vivos e produtivos. Por quê? Porque é Ele que nos sustenta. Assim como o tronco de uma árvore sustenta os ramos, Jesus tem sustentado a sua vida. Assim como o tronco de uma árvore sustenta os ramos que nela estão fixados, assim o Senhor faz comigo e com você todos os dias. Todos os dias Ele envia sustentação, todos os dias Ele envia força, todos os dias Ele nos segura, Ele nos sustenta. Às vezes você já pensou: vou desistir, estou cansado, estou cansada, mas você não desiste porque o Senhor te fortalece para não desistir. Às vezes a gente fica pensando: puxa, eu preciso dessa situação na minha vida, e aí parece que vem para todo mundo, vem para o fulano, vem para o ciclano, vem para o beltrano, mas não chega a minha vez. Eu quero dizer para você: a sua vez vai chegar em nome de Jesus. Né, Thaisa? A Thaisa, ela estava esperando a solução de uma situação já há bastante tempo. E eu falo isso por quê? Porque eu tenho acompanhado a luta dela já há bastante tempo. E nessa semana, Deus liberou o que ela tanto esperava. Ou seja, ela viu muita gente ser abençoada, ela viu muita gente receber bênçãos da parte de Deus, mas ela estava ali, parece que se sentindo às vezes esquecida, ou às vezes se sentindo deixada de lado com a sua situação, com o seu caso, com o seu problema. Mas não é assim, irmãos. Ninguém fica de lado com Deus. Para todos nós tem um momento certo, aonde Deus vai chegar e vai fazer o que é preciso ser feito. Eu lembro de Jairo, quando aquele homem vai buscar a Jesus, porque a sua filha está à beira da morte, doente, na sua casa.
e ele vai ao encontro de Jesus, e Jesus vai com ele pelo caminho, mas de repente chega uma mulher com fluxo de sangue, que já estava sofrendo há 12 anos com aquele problema, e toca nas vestes de Jesus. E no momento que ela toca nas vestes de Jesus, o que acontece com ela, irmãos? Imediatamente ela é curada. Mas vamos pensar aqui, quem chegou primeiro na fila da bênção? Foi Jairo ou foi ela? O Jairo. O Jairo chegou antes, né? Ele chegou antes. Mas eu cheguei antes, Senhor. Eu cheguei primeiro, Senhor. Não foi essa a atitude. Ele chegou antes, começou a caminhar com Jesus antes, mas no meio da caminhada, alguém furou a fila. E Deus abençoou. O Senhor abençoou aquela vida. Mas não quer dizer que porque aquela pessoa foi abençoada, que a bênção que Jairo queria receber também não viria. Passou alguns momentos, gerou aquela situação de tensão, de repente veio alguém e falou assim: desiste, porque a sua filha que estava doente morreu. Ou seja, a situação estava ruim, ficou péssima. A situação estava ruim e ficou pior ainda. Aí talvez venha no coração assim da pessoa, né? A gente tenta se colocar naquele ambiente, a gente tenta entrar no personagem bíblico para entender o que ele sente. Mas Senhor, se o Senhor não tivesse parado aqui, tivesse chegado lá em casa, talvez minha filha não tivesse morrido. Aí talvez venha um monte de situações na cabeça de quem está ali precisando do socorro, da bênção, da ação de Deus. Não sei se isso passou na cabeça de Jairo. Estou apenas aqui tentando, irmãos, criar uma situação hipotética, né? Tentando criar uma hipótese do que pode ter acontecido. Mas o fato é que Jesus olhou para ele e disse: não temas, crê somente. Não temas, crê somente. Aconteceu o pior, mas eu continuo dizendo: não temas, crê somente. E aí aquele homem sai ali daquela situação onde a mulher é curada, e eles continuam a caminhada. E quando chega lá na casa dele, Jesus entra lá, né, vai aonde está a jovem e diz: Talita cumi, a ti te digo, levanta-te. Ou seja, a menina se levantou. Em outras palavras, chegou a hora dele receber a bênção. Eu quero dizer para você, querido, assim como aconteceu com Jairo, pode acontecer na sua vida hoje. Não quer dizer porque o Senhor atendeu pessoas antes, porque outras pessoas que chegaram depois já foram abençoadas antes, que você não vai ser. Nós temos que ter fé, nós temos que ter perseverança, nós temos que ter paciência, e enquanto nós estamos esperando, nós temos que continuar na presença de Deus, temos que continuar buscando, temos que continuar crendo, porque o Senhor na hora certa vai fazer o que precisa ser feito. Eu não desisto de orar por pessoas com seus problemas. Irmãos, eu já tive a experiência de orar por 2 pessoas que tinham câncer e de ver essas pessoas curadas. Não são membros da igreja. Eu lembro que essas pessoas saíram lá no tempo antigo. Eu lembro que uma delas foi lá, agradeceram no domingo de manhã, né? E era uma situação de uma pessoa que eu fui na casa dela e orei por ela na calçada da casa dela. E eu confesso para os irmãos que eu nem fiz aquela oração fervorosa: oh Senhor, aleluia, e cura. Eu cheguei lá e falei: em nome de Jesus, Pai, se é para curar, que ela receba a cura em nome de Jesus. Uma oração simples, mas crendo que o Senhor era poderoso para curar. E fui embora. Passado um tempo, aquela mulher acha o endereço da igreja, acha o meu telefone e vai lá na igreja simplesmente para agradecer, porque naquele dia ela foi curada milagrosamente de câncer. Mas eu também já orei por pessoas que têm câncer e elas continuam com câncer. Como também já orei por outras pessoas que têm outras enfermidades, umas Deus curou, outras não, e aí? A situação é que o controle não está na nossa, está nas mãos de Deus. Só que não é por isso que eu não vou continuar orando, que eu não vou continuar ministrando cura. Todas as vezes que alguém doente vier aqui na frente, eu vou ministrar cura em nome de Jesus.
querendo do profundo do meu coração que aquela pessoa saia daqui curada, mas entendendo que a ação soberana dessa cura depende do agir e da vontade de Deus. Nós que estamos aqui, nós temos que ter essa consciência, irmãos. Nós temos que entender que a busca pelo agir de Deus deve ser constante, deve ser algo que nós não podemos, porque está demorando, eu vou desistir, porque alguém foi abençoado e eu ainda não fui, vou desistir. Não, eu tenho que continuar persistindo sempre, porque Deus tem um momento de fazer as coisas na vida de cada um de nós, e nós não sabemos quando é esse momento, e porque nós não sabemos, nós temos que estar buscando sempre. O dia de Deus fazer o milagre na tua vida pode ser hoje, amém? Pode ser hoje, pode ser nesse culto, você não sabe, eu também não sei, mas eu acredito pela fé que essa possibilidade é real para as nossas vidas aqui, que essa possibilidade é real sobre as nossas vidas aqui. Então eu quero dizer para você, querido, Paulo aprendeu que em meio às lutas, às dificuldades, existe um Deus que nos dá força, existe um Deus que nos dá poder para passarmos pelas situações de cansaço, para passarmos pelas situações de esgotamento sem desistir. Eu quero dizer para você, não desista. Não desista de crer na tua vitória. Não desista de crer na mudança que vai acontecer na sua casa. Não desista de crer na conversão da sua família. Não desista de crer na mudança que Deus quer e pode fazer na vida dos seus filhos. Quem tem filhos fora da igreja aí? Levanta a mão aí. Eu quase levantei a minha, mas eu lembrei que Deus não estou na igreja. Não, levanta bem alto aí. Ok. Não desista de crer que seus filhos podem estar aqui amanhã. Não desista de crer que seus filhos podem ser transformados pela ação do Espírito Santo e virem congregar, e virem cultuar, e virem adorar ao Deus Todo-Poderoso. Não desista. Pastor, está demorando. Pode demorar o tempo que for. A palavra de Deus diz: crê no Senhor Jesus, será salvo tu e a tua casa. E você tem que crer, e você tem que profetizar isso. Seja aquela mãe ousada, aquele pai ousado: Senhor, eu vou chegar agora em casa, eu vou orar para os meus filhos. Está determinado na tua palavra que é eu e a minha casa. Esse aqui faz parte da minha casa, esse aqui também faz parte da minha casa. Então eu quero profetizar salvação, eu quero profetizar mudança de comportamento, eu quero profetizar mudança de mente, pelo poder da tua palavra. Comece a declarar no reino espiritual aquilo que você crê. Daqui a um tempo, aquilo pode se tornar realidade na sua vida. Amém, igreja? Paulo aprendeu que em meio às dificuldades, todo período de luta, ele tem um início, mas ele também tem um fim. Toda situação de luta na sua vida, ela tem um dia para começar, mas ela também tem um dia para acabar. Eles não ficaram presos naquela situação de tempestade, não ficaram presos naquela situação de ficarem presos no navio, aquela situação de sofrimento causado por aquela tempestade. Não. Assim como teve um início, também teve um fim. Então não desanime, porque às vezes as coisas demoram a acontecer. Tudo que começa também tem que terminar. A sua luta começou, a sua luta vai terminar em nome de Jesus. Eu quero declarar isso sobre a sua vida. Quarto lugar, irmãos, creia, entenda que a serpente só ataca aqueles que estão trabalhando para manter o fogo aceso. Diz a palavra de Deus que quando Paulo e aqueles que estavam no navio saem do navio e chegam numa ilha, eles chegam lá e os habitantes da ilha fizeram fogo, porque estava frio e estava chovendo. E o apóstolo Paulo chega ali naquela ilha, ele vê aquela fogueira e ele vai lá procurar o quê? Gravetos, lenha, para continuar alimentando o fogo. Continuar alimentando o fogo. E no momento que ele pega o graveto, o que acontece? Uma víbora crava as presas na sua mão, e ele fica com aquela víbora pendurada na mão. E naquele momento, os habitantes da ilha dizem:
encomenda o caixão, porque já era. Porque, irmãos, havia já um histórico naquela ilha, de que ali haviam víboras, não é apenas uma cobra, víbora é uma serpente venenosa. Então aquelas víboras, quando picavam alguém, aquela pessoa ou morria no mesmo dia, ou ela inchava e passava 3 meses com dores alucinantes. Se ela não morria, ela ficava com sequelas. Por quê? Porque a víbora era extremamente venenosa. E então, quando Paulo é picado por aquela víbora, as pessoas começam a julgar que ele vai morrer, que ele vai cair, que ele não vai ficar vivo, né? Mas o fato é que a mão dele não inchou, o fato é que ele não caiu, o fato é que ele permaneceu em pé, porque mais forte do que o poder do veneno da víbora era o poder de Deus na vida dele. Era o poder de Deus na vida do apóstolo Paulo, e aquele poder anulou o poder do veneno da serpente. Aqui, irmãos, existem algumas simbologias. Por exemplo, a serpente, a víbora, ela representa quem? Representa o inimigo, representa Satanás, que não está preocupado com quem não quer manter o fogo aceso. Ele está preocupado com aqueles que estão trabalhando para que o fogo continue aceso. E esse fogo representa o que? O fervor do Espírito Santo no ambiente, o fervor do Espírito Santo na igreja, o fervor do Espírito Santo na minha vida, na sua vida. E nós precisamos manter o fogo do Espírito aceso em nós. E muitas vezes, quando nós, a exemplo do apóstolo Paulo, queremos alimentar o fogo, a chama do Espírito na nossa vida, o inimigo se levanta contra nós, para tentar nos parar, para tentar nos impedir, porque ele não quer crentes fervorosos, ele quer crentes frios, pessoas que estão na igreja, até oram, até cantam, mas o seu coração muitas vezes nem está ali. Sabe aquele crente que está fazendo a coisa no automático, está fazendo a coisa por fazer, vem na igreja por vir, canta por cantar, fala por falar, mas o seu coração interiormente não está sentindo prazer mais naquilo que faz, não está mais sentindo aquele fervor espiritual, aquela alegria por estar na igreja, por estar cantando a Deus, por estar orando, por estar lendo a palavra. E no ambiente de frieza, muitas vezes as coisas não acontecem. Então é necessário que a gente seja o crente que está sempre alimentando o fogo do Espírito na nossa vida. O inimigo, ele tenta nos envenenar com aquilo de maligno que está dentro dele, né? Com o veneno da incredulidade, com o veneno do desânimo, irmãos, com o veneno do engano. Ele tenta inserir isso na nossa vida, mas quando a gente está cheio do Espírito de Deus, esse veneno não flui, esse veneno não consegue trabalhar na nossa vida, porque o poder de Deus está nos preenchendo em todas as áreas da nossa vida. Amém, igreja? Quem quer ser cheio do Espírito Santo aqui? Então ore, então busque a Deus, tenha prazer em estar na casa de Deus. Irmãos, a Aurinete pregou na quarta-feira, eu achei interessante que ela falou que o pior pecado é o pecado do coração, porque é o pecado que ninguém vê. Ela deu alguns exemplos que eu achei interessante. Ela falou assim: Jesus disse que aquele que cobiçar a mulher do outro no seu coração já adulto. Mas quem consegue ver isso? Você consegue ver alguém fazendo isso? Não consegue, né? A hipocrisia, que é aquela situação de você muitas vezes julgar os outros por aquilo que você mesmo faz. Ninguém consegue ver, né? Aí ela usou um termo que eu achei muito interessante, porque Deus tem falado muito comigo nesse sentido, que existe uma apostasia silenciosa dentro da igreja. Tem muito crente hoje vivendo uma apostasia silenciosa. Por quê? Porque perdeu dentro de si as motivações que qualificam suas atitudes. Estão fazendo, mas muitas vezes estão fazendo pelos motivos errados, né? E não percebem que estão errados, não percebem que estão em pecado, né? Aí ela citou o exemplo do pastor Paulo Júnior, né? Que era uma pessoa que ela acompanhava muito nas redes sociais, e
E ela falou assim que ele se abriu falando que havia arrogância no seu coração, que em muitos momentos havia orgulho no seu coração, que muitas vezes ele se julgou melhor do que os outros porque se sentia usado por Deus, mas era um pecado que ninguém via, era um pecado que estava escondido no seu coração. E muitas vezes nós precisamos olhar para dentro do nosso coração e ver se muitas vezes a gente não tem coisas escondidas dentro de nós que estão impedindo muitas vezes Deus de fluir mais do seu poder, mais da sua unção, mais da sua glória em nossas vidas. Mas em último lugar, irmãos, Deus muitas vezes permite as situações de dificuldade para nos mostrar, para mostrar a todos que mesmo na dificuldade Ele pode usar as nossas vidas para se manifestar através de nós como Deus que livra da morte e como Deus que sara e cura aqueles que estão enfermos através das nossas vidas quando nós oramos. Diz a palavra de Deus que o apóstolo Paulo, ele chegou naquela ilha, ele foi picado por aquela serpente e não morreu, porque Deus o livrou da morte. Mas mais do que isso, ele foi levado à casa do principal da ilha, aonde estava o pai do principal da ilha, doente, com disenteria e com febre. E chegando lá, Paulo, tomado pelo Espírito Santo, estende a sua mão. Eu imagino que seja a mão que a cobra mordeu, que a víbora mordeu, ou seja, o inimigo tentou paralisar Paulo, mas a mão que foi picada pela víbora foi estendida agora sobre a vida daquele que estava enfermo, e aquele que estava enfermo foi curado, foi restaurado pelo poder de Deus. Então muitas vezes, queridos, em meio às nossas dificuldades, nós temos que acreditar que Deus pode nos usar, às vezes feridos, picados por uma serpente, mas ainda assim tendo a capacidade de ser instrumento nas mãos de Deus, ainda assim tendo a capacidade de ser um canal da bênção de Deus, apesar de todas as situações difíceis que nós possamos estar passando. Então eu não sei qual é a sua luta, eu não sei qual é a sua dificuldade, eu não sei quais são os problemas que têm atingido a sua vida. Eu só sei de uma coisa, que apesar de todas as suas dificuldades, Deus pode te usar. Amém? Apesar de todos os seus problemas, Deus pode te usar com problema e tudo, porque Ele é Deus sobre a sua vida. Então nessa noite, eu quero que você fique em pé, nós vamos estar entrando na presença de Deus, vamos estar louvando ao Senhor mais uma vez. Eu quero que você coloque seu coração diante do Senhor, entra na presença do Altíssimo, entra na presença de Deus, peça para que Deus mova no seu coração, peça que Deus mova na sua vida. Aqueles que oraram nessa semana de oração, peçam aí no seu coração para que Deus libere dos céus aquilo que você deseja que Jesus te faça. Porque quando você chegar aqui na frente, eu vou perguntar isso: o que você deseja que Jesus faça na sua vida? Só isso que eu vou perguntar, e vou liberar unção sobre a tua vida. Então é entre você e Jesus, amém? É entre você e o Senhor Jesus. Tem um cântico que fala do escape, que o Senhor, Ele nos dá escape diante das situações, que Ele é o Deus que acalma o mar, Ele é o Deus que aquieta o vento, Ele é o Deus que faz da estéril mãe de filhos, Ele é o Deus que faz milagres e maravilhas nos dias de hoje, e nós precisamos crer que esse Deus está aqui, que esse Deus está presente no nosso meio, que Ele está pronto a operar nas nossas vidas.